Pessoal, nós vamos começar então agora o módulo de semiologia cardiovascular, ok? Os próximos. Bom, então como abordar o exame físico do paciente, né? Nós temos que lembrar sempre de conversar com o paciente antes, explicar os procedimentos que vão ser feitos, por que ele está sendo examinado ali, né? Lembrando principalmente que nós vamos avaliar regiões mais delicadas, né? Como por exemplo a região da mama, lembrando principalmente nas mulheres, né? A região inguinal, por exemplo, para a palpação, por exemplo, do pulso femoral, né? Para avaliar a simetria dos pulsos, por exemplo. Então, nós acabamos avaliando regiões bem delicadas para o paciente, então é sempre importante explicar para esse paciente. Expor minimamente este paciente, ok? Então, na verdade, se você puder, por exemplo, na hora de avaliar a região ali precordial, por exemplo, né, às vezes levantar apenas uma parte ali da roupa, não precisa de deixar completamente o paciente, né, desnudo ali no momento, tá? Então, avalie um foco primeiro, depois avalia outro foco de ausculta, tá? Então, na verdade, tentar não constranger o paciente, tá? Nunca examinar também, pessoal, sobre roupas, blusas, vestidos, porque pode, na verdade, confundir os sons da ausculta. Vocês vão ver, na verdade, quando vocês forem para a prática e começarem a auscultar mesmo entre vocês, né, vocês vão ver que os sons são são mais discretos, né, na verdade, principalmente se o paciente tiver uma musculatura um pouco mais proeminente, por exemplo, o som vai ser um pouco mais abafado, um pouco mais discreto, ok? Então, a roupa vai interferir, vai atrapalhar, tá? Como que a gente tem, né, aqui a relação ali da semiologia com a anatomia do paciente? Vocês estão vendo aqui o coração, a maior parte aqui do ventrículo direito, tá? Ele se projeta aqui anteriormente no tórax. E o ventrículo esquerdo, vamos pegar de vermelho aqui, ele já está mais posterior, ok? Se você for ver, ele está mais aqui para a esquerda, tá? Se projeta mais para a esquerda e o ventrículo direito ele está mais aqui para a direita, ok? Então é por isso, né, que ele é ventrículo direito. Mas anatomicamente, quando a gente vai avaliar, escutar o tórax deste paciente, na verdade, o ventrículo direito ocupa a maior parte, na verdade, da parede torácica. E o ventrículo esquerdo, ele tem contato aqui com a parede torácica na pontinha dele só, ok? Vamos circular aqui de preto só para vocês terem uma ideia melhor. A pontinha do ventrículo esquerdo vai ser palpada aqui, né, na parede torácica, principalmente em crianças, tá? Então, aqui revisando o que a gente falou, o ventrículo esquerdo situa-se, né, atrás do ventrículo direito, tá? E sua extremidade inferior mais estreita, que é denominada aqui ictus cordis, tá? Então, essa ponta aqui do ventrículo esquerdo, que está em contato aqui com a parede torácica, nós chamamos de ápice cardíaco ou ictus cordis, tá? Então, que é a região, na verdade, que na palpação ali do precórdio, é a região que a gente consegue palpar, a gente chama de ictus cordis, a região do ventrículo esquerdo que a gente consegue palpar. Ele constitui, então, a ponta do ventrículo esquerdo em contato direto aqui com o gradil costal, mais ou menos aqui no nível do quinto espaço intercostal esquerdo e da linha M clavicular, ok? Então, na verdade, né, vamos colocar aqui, obviamente que o corte aqui é diferente, mas se vocês tiverem um paciente aqui, o pescoço dele, ok? Vocês vão pegar a clavícula dele e desenhar uma linha no meio da clavícula. Essa vai ser a linha M clavicular. E chegar aqui no quinto espaço intercostal aqui, tá? Que vai ser realmente onde está, né, palpável o ictus cordis, que é a ponta do coração do ventrículo esquerdo. Ok, pessoal? Bom, em condições normais, pessoal, o ictus cordis, tá? Que é esse ápice, né, ali do ventrículo esquerdo, ele corresponde apenas a uma aqui a duas polpas digitais, ou seja, de cerca de 2 a 3 centímetros de diâmetro, tá? Quando a gente vê, na verdade, um abaulamento da parede torácica, né, realmente, provavelmente, é o ventrículo direito que vai determinar esse abaulamento. Lembra que ele ocupa toda a parte anterior ali, em contato direto ali com a parede torácica. Então, é a dilatação do ventrículo direito que determina abaulamento ali na parede torácica, ok?
Geralmente, o ictus cordis, né, ele vai, quando ele cresce, na verdade, ele não vai determinar esse abalamento da parede torácica, mas ele vai ser palpado acima de 2 a 3 centímetros, que é o normal dele, ok? Em crianças, na verdade, cuja parede é mais flexível, né, a dilatação do ventrículo direito vai determinar uma deformidade, né, do precórdio com mais facilidade, tá? A palpação ali do coração, vocês vão ver que, na verdade, na clínica, na prática, no dia a dia, ela é mais importante até na pediatria do que na cardiologia adulto, né, do adulto, ok? No adulto, na verdade, que ele tem uma massa muscular mais desenvolvida, uma parede torácica mais desenvolvida, às vezes tem questão da obesidade, a palpação fica um pouco mais difícil. Eu já consegui palpar em pacientes, né, que tinham ictus cordis, por exemplo, o ventrículo esquerdo bem aumentado, mas o paciente era bem magro também, bem longilíneo. Eu consegui palpar e até sentir ali o frêmito ali do ictus cordis, ok? Mas num paciente, né, que tem uma musculatura um pouco mais desenvolvida, ou no paciente adulto, normalmente é mais difícil, tá? Na criança, talvez, né, eu não tenho tanto contato hoje com a pediatria, mas na criança é com certeza mais comum e mais frequente aí, né, para os pediatras encontrarem essas alterações na palpação, ok? Aqui, pessoal, eu estou mostrando só para vocês, né, o coração com a área cardíaca aumentada. Eu vou só mostrar para vocês o que seria mais ou menos, estou chutando mais ou menos a área cardíaca, ela viria até aqui mais ou menos, tá vendo? E a gente tem um aumento aqui importante, né? E a gente está vendo, olha, a área cardíaca se estendendo bem aqui, tá vendo? Aqui a pontinha do coração provavelmente vai dar aumento do ictus cordis aqui, se for do ventrículo esquerdo, tá? Então o coração, ele como todo aqui, ele está bem aumentado aqui nessa radiografia, ok? Esse paciente tem Bom, aqui é interessante até para a gente ver, que a gente já viu na imagem anterior, olha a silhueta cardíaca aqui de um coração normal, ok? E é importante, né, a gente entender aqui na anatomia também, nós temos aqui na porção superior, né, a gente tem a aorta, por exemplo, né, a gente tem a artéria pulmonar, o arco aórtico, né, que nós chamamos ali de vasos da base, ok? A gente denomina eles, né, os vasos da base. E à direita, né, a gente tem delineada aqui a veia cava superior que desemboca aqui no átrio direito. Então, aqui de azul, a gente tem a veia cava superior desembocando aqui no átrio direito. E aqui a gente tem também a silhueta dele desenhada aqui, ó, aqui na radiografia de tórax. É assim mesmo que a gente vê no tórax, obviamente aqui está, né, desenhado as projeções. Então, na radiografia normal não vai vir com esse desenho, né, com essa cola, mas dá para a gente ver direitinho. Esse arco, por exemplo, da aorta, a gente consegue, na verdade, observar tudo isso na radiografia de tórax, ok, pessoal? Bom, qual que é a semiotécnica, então? Como que a gente vai proceder para o exame físico, né, na cardiologia, né? Nós utilizamos a inspeção, ok? A palpação, que a gente até comentou um pouquinho ali em cima, e os cordes e tudo. A ausculta, que vai ficar para o assunto da próxima aula. E a percussão, na verdade, que não é usada de rotina devido à imprecisão dos resultados obtidos, tá? Na verdade, então, a gente tem ali no tórax também, ali na área onde tem a silhueta cardíaca, né? A gente tem também a área, né, do pulmão, a gente tem outras estruturas, e a percussão, na verdade, não dá muita informação para a gente, como em outras áreas mesmo, até como na área, né, na área pulmonar, no abdômen, que a percussão é super importante, né? Já na parte da semiologia cardiovascular, a percussão já não tem, né, na verdade, uma importância tão grande, ok? A gente não usa. E a posição, pessoal, qual que é a posição do médico, tá? É a posição do médico e do paciente, né? O paciente geralmente fica em decúbito dorsal e o médico fica sentado ou de pé ou do seu lado ali direito do paciente, ok, pessoal? Aqui os galãs de Grey's Anatomy, né? Infelizmente eu não estou conseguindo ver vocês para ver as reações, geralmente é legal essa parte da aula, né? Espero que a gente volte presencial logo para a gente se conhecer, mas estão todos os galãs aí de todas as temporadas, talvez um ou outro vocês não conheçam, mas futuramente vocês vão conhecer.
Pessoal, nós temos também, além da posição no decúbito dorsal, outras posições que nós podemos adotar, né, para auscultar melhor um ou outro fenômeno, tá? Uma delas, na verdade, é a posição do paciente aqui sentado, né, na beira do leito ou numa cadeira, com o tórax inclinado para frente. Isso vai exacerbar, vai melhorar a ausculta de fenômenos da base do coração, tá? Lembra que os vasos da base, na verdade, os focos da base ali, são o aórtico e o pulmonar, que a gente vai aprender, né, que são aqui mais em cima, aqui, tá? Na ausculta, ok? Então, na verdade, essa posição vai aproximar ali o coração, ok? Da parede torácica, por isso que a gente adota ela. Outra posição é o decúbito lateral esquerdo com a mão esquerda sobre a cabeça, tá? Isso daí vai exacerbar os fenômenos da área mitral, que a gente vai ver ali mais para frente também onde que é a área mitral. Mas, na verdade, aqui a gente tem aqui, ó, mais ou menos na área do mamilo esquerdo, tá? Aqui mais ou menos na linha hemiclavicular, mais ou menos o quinto espaço intercostal, tá? Então, aqui que vai estar a área mitral, ok, pessoal? E o que acontece? Quando eu tenho um sopro aqui, por exemplo, eu auscultei, tive dúvida, eu quis auscultar novamente numa posição melhor que exacerbe, eu posso pedir, na verdade, para o paciente ficar com a mão esquerda, ok, na cabeça, porque, na verdade, se ele estiver deitado com a mão aqui, ele, na verdade, vai estar cobrindo, né, com o braço ali esse foco mitral. Então, ele coloca a mão esquerda na cabeça e em decúbito lateral esquerdo. Ele está deitado, né, do lado esquerdo ali, com a mão esquerda sobre a cabeça, ok? Com isso, eu vou conseguir auscultar melhor os fenômenos ali na área mitral, ok? Inspeção e palpação, tá? A inspeção e palpação são feitos ali simultaneamente, tá? Então, ao mesmo tempo que você está palpando, você já está também avaliando ali na inspeção precórdio, né? Pesquisando ali abaulamentos, né? Pesquisando ali o ictus cordis, né, que pode ser visível até, né, o palpável, né, lembrando que nas crianças, né, com certeza, ou no indivíduo bem magro e tudo isso vai ter uma frequência maior, ok? A análise ali de batimentos visíveis ou palpáveis, tá? Também, né, voltando a falar, enfatizar que na criança talvez vai ser ainda mais frequente, né, palpação de bulhas e sentir ali o frêmito cardiovascular ali na palpação também, ok? Então, ambos ali, a inspeção e a palpação, são feitos simultaneamente. A palpação a gente pode, na verdade, sentir ali a impulsão cardíaca, tá? O ventrículo direito sente com a palma da mão e o ventrículo esquerdo sente a ponta pelo ictus cordis, tá? Basicamente, por que eu falo isso, né? Que o ventrículo direito sente na palma da mão e o ventrículo esquerdo você sente na ponta. Na verdade, você vai colocar a palma da mão aqui no coração, no precórdio, ok? Lembrando, então, que o ventrículo direito ele ocupa, tá, a maior parte ali da parede torácica, tá? Ele que está anterior, ele que está em contato aqui direto com a parede torácica. Imagina que a minha mão, eu estou palpando, imagina que a minha mão é o coração. Na verdade, a ponta do coração, que seria o ventrículo esquerdo. Vamos colocar a minha outra mão como se fosse o ventrículo esquerdo por baixo, ok? Vamos ver se dá para vocês visualizarem aqui. Opa! Ó, vamos colocar a projeção. Agora melhorou. Então, o ventrículo direito é essa minha mão aqui, tá? O ventrículo esquerdo, ele está por trás, ó, aqui, ó, os dois estão pulsando o coração. O que eu sinto aqui do ventrículo esquerdo? Eu sinto só a pontinha dele na minha parede torácica, que é o ictus cordis, ok? 2 a 3 centímetros. Porque o que está na frente mesmo aqui bombeando, tá? É o ventrículo direito. E ele está o quê? Para a direita, por isso ele é chamado de direito. O ventrículo esquerdo está aqui atrás, mas ele, na verdade, ele está mais para a esquerda, projetado para a esquerda. Ok, pessoal? Eu sei que na aula aqui, né, esse EAD é ótimo para algumas coisas, mas realmente para algumas coisas da prática dificulta um pouco a visualização. Mas eu espero que vocês estejam, né, entendendo. E ali no fórum, depois espero que a gente consiga se encontrar muito em breve para conseguir visualizar melhor isso, tá? Então, o ictus cordis ele pode estar desenvolvido, geralmente a gente sente por mais de 2 polpas digitais. E outra coisa que a gente pode fazer ali na palpação também é sentir o frêmito. O frêmito é uma vibração ali na parede torácica ali, que você pode sentir também, tá? Então, na verdade, aqui já está
falando aqui, olha, mostrando, né, como que ele espalmando a mão aqui na região precordial, né, e ele sente, na verdade, o ventrículo direito com a mão, né, e o ventrículo esquerdo, ele sente mais ou menos aqui nessa região, tá? Só a pontinha dele com a ponta do dedo, ok? E a localização do ictus cordis é a mesma para todo mundo? Não. A localização do ictus cordis, ela varia, na verdade, de acordo com o biotipo do paciente, tá? Então, na verdade, a gente tem os pacientes, né, ectomorfos, né, que seriam aqueles pacientes, né, que teriam mais estatura mais mediana e tudo, né? O mesomorfo, tá? E o endomorfo, tá? Bom, então como que nós determinamos ali a posição, né, do ictus cordis? A gente determina, vai variar um pouco, né, dependendo do biotipo do paciente, tá? E como que a gente determina esse biotipo do paciente? A gente determina através do ângulo de Sharpe, ok? Então você vai, na verdade, aqui fazer a angulação do paciente, tá? Vai determinar o ângulo de Sharpe. E nos pacientes longilíneos, é aquele paciente que tem o pescoço longo e delgado, com tórax afilado, chato, os membros mais alongados. E esse ângulo de Sharpe aqui, menor do que 90 graus, ok? Então, na verdade, ele vai estar aqui menor, tá? Vai estar um ângulo um pouco mais fechado, vamos colocar, ok? A musculatura geralmente é mais delgada, né, com panículo adiposo pouco desenvolvido, tá? E tendência para uma estatura elevada. Basicamente é aquele cara, aquela menina ali da turma de vocês, magro, magra, alta, né? Com os membros mais alongados e tudo. Esse é o paciente longilíneo, tá? Às vezes só de olhar a gente já consegue mais ou menos definir, mas obviamente que o ângulo de Sharpe também é fundamental para ajudar a gente a realmente classificar esse paciente, tá? O paciente médio-líneo, existe, na verdade, um equilíbrio entre os membros e o tronco e o ângulo de Sharpe em torno de 90 graus, ok? E o paciente breve-líneo, tá? O pescoço é mais curto e grosso, ok? O tórax alargado e mais volumoso, né? É aquele menino mais entroncadinho, assim, tá? E os membros curtos em relação ao tronco, com ângulo de Sharpe maior do que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vai estar mais aberto aqui, né? Ok? Então, é um ângulo maior do que 90 graus. A musculatura geralmente é desenvolvida, panículo adiposo espesso e uma tendência mais a baixa estatura, ok? Bom, o que vai variar ali para o ictus cordis ali, invisível ou impalpável? Quais as condições que eu vou ter dificuldade realmente de palpar esse ictus cordis, tá? Lembrando, mais comum, mais fácil palpar na criança, né? E no indivíduo bem magro, né? Mas existem algumas condições específicas também no adulto que vão atrapalhar mais ainda, né? Tanto a ausculta também, né? E principalmente a palpação do ictus cordis, tá? O enfisema pulmonar, tá? A obesidade, tá? Então, na verdade, esse paciente vai ter um panículo adiposo ali mais espesso, né? Então, vai ficar mais difícil de palpar uma estrutura que é interna, ok? A mesma coisa, cara, né? Uma menina, um cara muito musculoso, né? Vai ter uma musculatura muito desenvolvida, vai ficar também mais difícil de palpar uma estrutura que é interna, tá? Mesmo em pessoas saudáveis, adultos saudáveis, então lembrando, né, que mesmo os adultos saudáveis às vezes é difícil de palpar, né, o ictus cordis, tá? E pessoas idosas também, assim como ali no enfisema pulmonar, que é o primeiro tópico, pode ocorrer também, tá? Aumento do diâmetro anteroposterior, tá? Do tórax propiciando, na verdade, a interposição entre o coração, entre o pulmão e o coração e a parede torácica, ok? Basicamente, o que ocorre, né? O diâmetro, aqui está a minha parede torácica, né? O meu peitoral e aqui as minhas costas. No paciente mais jovem, né? Esse diâmetro entre a frente e atrás, o diâmetro anteroposterior, ele é 1, ok? No paciente mais idoso, esse diâmetro anteroposterior fica aumentado. E no paciente com enfisema pulmonar, ele tem uma retenção também, tá? Ele é um retentor, então ele tem um pulmão mais hiperinsuflado, entendeu? Tem mais gás ali, mais ar no pulmão, nos alvéolos, ok? Então, na verdade, o diâmetro anteroposterior, que era mais estreito, agora começa a ficar mais alargado, tá? Com isso, obviamente, vai afastar também ali o coração, né? E vai ter mais interposição pulmonar entre ali o coração e a parede torácica, ok, pessoal?
Bom, pessoal, e a ausculta, né? A primeira coisa é o ambiente de ausculta, né? Vocês vão ver que, na verdade, nós não temos, nosso coração não tem caixa de som, não dá para aumentar o volume, né? Então, na verdade, nós precisamos de um ambiente aqui, olha, de silêncio, tá? Que é super difícil, às vezes, alcançar quando a gente vai com as turmas ali para as aulas práticas, os CITABs, é super, né, complicado, todo mundo quer conversar, todo mundo quer... E a gente tem que ficar ali realmente controlando, porque senão o pessoal não consegue ouvir. Então, o ambiente realmente tem que ser silencioso. Vocês vão ver que os sons são mais moderados, não são sons tão altos, né? A posição do paciente, né, do examinador também é fundamental, que a gente já conversou com algumas posições que podem melhorar a escuta de alguns sons específicos, tá? Instrução adequada do paciente também. A escolha correta aqui do receptor, né, se é o diafragma, se é a campânula, tá? Aplicação correta do receptor, porque dependendo de como, né, nós aplicarmos, por exemplo, a campânula, né, a gente vai acabar formando uma membrana ali, tornando ela um diafragma. Então, né, tem que saber também aplicar corretamente ali o receptor, tá? E a relação dos batimentos cardíacos também com respiração, ok? E a técnica de ausculta, pessoal? Então, vocês viram, né, que a posição, inicialmente, né, tem outras posições, mas pode ser com o paciente decúbito dorsal, e aí você pode colocá-lo numa posição aí de 30 a 45 graus, né? Nem sempre é possível na população pediátrica, né? Vocês, dependendo da faixa etária ali, é bem difícil ali, principalmente, né, de obedecer a comandos, né, de entender o que está acontecendo, tá? A gente começa a ausculta ali pelo foco aórtico, que é no segundo espaço intercostal, à direita, tá? É um dos focos ali da base, junto ao externo, tá? O foco pulmonar é no segundo espaço intercostal à esquerda, também junto ao externo, tá? Passamos ali para o foco tricúspide, que é o quarto espaço intercostal, também à esquerda, no bordo external, e ele corresponde, na verdade, à base do apêndice tifoide, literalmente, ligeiramente para a esquerda. Então, na verdade, foco tricúspide, né? Eu vou ter a minha base aqui do apêndice, tem o corpo aqui do externo, tem a base do apêndice tifoide, e aqui mais ou menos na altura aqui, né? Estou aqui à esquerda, ok? Na borda external, aqui na altura mais ou menos do quarto espaço intercostal, né? Bem ali ao lado ali do externo, eu vou ter o foco tricúspide, ok? E o foco mitral no quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, que corresponde ao ictus cordis. Então, para o foco mitral, na verdade, eu vou pegar a clavícula, esse é o meu lado esquerdo, ok? Vou desenhar uma linha na metade da clavícula, ok? Mais ou menos para cá. Vai corresponder mais ou menos na linha aqui do mamilo, tá? Eu estou aqui na região do mamilo e aqui mais ou menos na região do quarto espaço intercostal, a costela, cair no espaço intercostal aqui, tá? Aqui mais ou menos na região do quarto ou quinto espaço intercostal, dependendo ali do biotipo do paciente, eu vou encontrar ali meu foco mitral, ok? Então, nós temos aqui, pessoal, o foco aórtico, ok? Que ela está aqui no segundo espaço intercostal direito, tá? Nós temos no segundo espaço intercostal esquerdo o foco pulmonar. Descendo aqui para o terceiro espaço intercostal esquerdo, nós temos o foco aórtico acessório, ok? Descendo mais um aqui no quarto espaço intercostal, esquerdo nós temos o foco tricúspide na borda external, tá? Então, ele está aqui na borda external esquerda, tá? E o ápice, né, ou foco mitral, ele está no quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo, dependendo do biotipo do paciente, tá? Então, na verdade, a gente vai achar o foco mitral mais ou menos aqui na linha hemiclavicular, tá? No quarto ou no quinto espaço intercostal esquerdo, dependendo do biotipo do paciente. Ok, pessoal? O segundo espaço intercostal, na verdade, ele não é difícil de achar, porque, na verdade, a gente palpando aqui o externo, o manúbrio, o corpo do externo, tá? Nós temos aqui o externo, tá? O corpo do externo aqui. E nós temos aqui uma linha, tá? Que divide aqui o manúbrio e o corpo. Vocês estão vendo que eu não estou grifando em cima, justamente para não deixar, vocês não deixarem de visualizar.
a gente consegue palpar que é como se fosse uma lombada aqui. A gente vai palpando aqui no externo, a gente consegue ver que tem uma proeminência óssea, tá? Como se fosse um quebra-mola aqui, tá? Este se chama ângulo de Louis, tá? Então, palpando o ângulo de Louis e deslizando o dedo, a gente cai diretamente aqui no segundo espaço intercostal. E aí a gente consegue palpar as costelas seguintes e os espaços intercostais seguintes, ok, pessoal? Bom, pessoal, aqui nós temos, na verdade, uma demonstração aqui do ângulo de Louis, né, que ele é formado pela junção aqui do manúbrio com o corpo do externo, tá? Dá para ver palpando uma proeminência, tá? Na palpação vocês vão conseguir ter uma percepção melhor. E aí, você deslizando o dedo já encontra diretamente aqui o segundo espaço intercostal, tá? E, subsequentemente, encontrou o segundo espaço intercostal, vocês vão palpar a costela, terceiro espaço intercostal, depois próxima costela, né, quarto espaço intercostal e assim por diante, ok? E aí, pessoal, na verdade, não necessariamente, tá, os focos de ausculta correspondem realmente à projeção daquela válvula na parede torácica, ok? Na verdade, o foco de ausculta é onde aquela válvula é melhor, aquele som, né, um sopro, algum fenômeno que ocorre naquela válvula é melhor auscultado, tá? A gente tem que, né, ter noção de que o som, na verdade, ele é propagado, ele se transmite, na verdade, através da parede torácica. Então, a gente tem os exemplos aqui, por exemplo, tá? O foco aórtico aqui e, na verdade, a projeção da válvula aórtica está aqui. Aqui a projeção da válvula tricúspide, tá? E o foco tricúspide está nessa localização aqui, tá? Então, na verdade, e com os outros assim sucessivamente. Então, não é que eu estou auscultando, por exemplo, o foco aórtico aqui à direita, o foco pulmonar aqui, e aqui, exatamente aqui embaixo, na minha parede torácica, está a válvula pulmonar. Não, é só uma projeção onde o som emitido, né, por um sopro, algum fenômeno naquela válvula, é melhor auscultado, ok? Bom, aqui entendendo o ciclo cardíaco, pessoal, não é o objetivo da aula, obviamente, eu só queria comentar algumas coisas. O ciclo cardíaco vai ficar para a aula de fisiologia, né? Aqui tem um componente que vocês vão lidar todos os dias da vida de vocês com médicos, que é o eletro, né? Que aqui, na verdade, é onda P, né? Que fala aqui da contração aqui atrial, tá? E depois aqui o complexo QRS, tá? Que a gente, né, vê realmente a contração ventricular, tá? Em que momento que vai surgir a B1 e a B2, que são os sons cardíacos, na verdade, né? A B1, na verdade, ela significa aqui o fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, é esse o significado aqui da B1, tá? É o som correspondente ao fechamento da válvula atrioventricular. Ou seja, o sangue ele veio todo do átrio, tá? Para o ventrículo, tá? E aí, consequentemente, né, logo do ventrículo, ele vai ser ejetado aqui para a circulação, tá? Abriu a válvula aórtica e ele vai ser ejetado para a circulação sistêmica, por exemplo, do coração, né, esquerdo, ali do ventrículo esquerdo, para a circulação sistêmica, tá? E aí, logo em seguida, eu vou escutar o quê? A B2 aqui, tá? Que vai ser, na verdade, aqui no final, aqui acabou a sístole, eu vou ter, na verdade, a B2, que vai corresponder justamente ao fechamento da válvula aórtica, tá? E da pulmonar, ok? Ela pode até se dividir em dois componentes. Então, o sangue foi ejetado, depois vai se fechar a válvula para o sangue não voltar da aorta, por exemplo, para o ventrículo esquerdo, tá? E aí, com isso, eu vou ter um novo barulho aqui, um novo som, que vai ser a B2, ok? Bom, para nós, na verdade, o que é importante entender? Por que eu coloquei aquele slide ali do ciclo cardíaco? É importante, na verdade, a gente tentar diferenciar o que é uma B1 e o que é uma B2, tá? No começo vai ser um pouco difícil, mas depois, com o tempo, vocês vão treinar o ouvido de vocês para vocês conseguirem, né, diferenciar o que é uma B1 e o que é uma B2. Como que a gente vai conseguir, na prática, discernir isso, na verdade? Tá? A B1, na verdade, como ela corresponde ao fechamento da válvula mitral e da tricúspide, tá? Ela vai estar presente na sístole. Tá? Fechou, então o sangue passou
do átrio para o ventrículo. essas válvulas atrioventriculares fecharam, e aí vai haver a contração do ventrículo, tá? Para a circulação, tá? Por exemplo, do ventrículo esquerdo para a circulação sistêmica. Neste momento, a válvula aórtica pulmonar, elas estão abertas. Então, a B1, na verdade, ela corresponde ao fechamento da mitral e da tricúspide. Como que eu vou identificar, então, o que está na sístole? Na sístole, nas minhas artérias, né, principais, como a artéria a carótida, a femoral, eu vou sentir o sangue vindo ali com toda a força, entendeu? Né, a propulsão ali do sangue, tá? Então, eu vou palpar o pulso carotídeo simultaneamente à ausculta para identificar a primeira bulha, tá? Então, eu palpei o pulso carotídeo aqui, tá? À medida que eu conseguir identificar esse pulso carotídeo, tá? Significa, simultaneamente com o som que eu estou ouvindo, ou escutando ali na ausculta cardíaca, tá? Então, aquele som que está simultâneo à palpação que eu estou sentindo ali no pulso carotídeo é a B1, ok? Ela tem um timbre mais grosso, por isso que a gente chama ela de tum, tá? E uma maior intensidade no foco mitral, por isso que a gente chama de tum-tá. Esse tum-tá, na verdade, vocês vão começar a conseguir diferenciar de fato quando vocês estiverem em prática e ao escutarem diversas vezes, né, vários pacientes e entre vocês mesmos, até vocês conseguirem diferenciar que esse som é um pouco mais grave do que o tá. Como é que a gente vai fazer, então, para palpar o pulso carotídeo, né? O melhor local para palpação, na verdade, é a borda aqui anterior, né, do músculo esternocleidomastoide, tá? Ao nível da laringe, tá? Na verdade, lembrar também de não palpar as duas artérias simultaneamente, pois pode causar redução ali do fluxo sanguíneo cerebral. E a gente tem também ali o seio carotídeo, você pode fazer uma manobra vagal também, gerando aqui hipotensão e bradicardia no paciente, ok? Então, aqui novamente a gente observa, né, ele palpando, então, aqui na região aqui da borda, né, anterior do esternocleidomastoide. Vocês veem que a carótida passa bem próximo aqui, né? E ele vai palpar, na verdade, o pulso carotídeo, né? Enquanto ele ausculta para identificar, na verdade, a primeira, né, bulha cardíaca, First Heart Sound, ok? Então, a B1. A B2, pessoal, são os sons audíveis, né? Originados aqui pelos fechamentos das válvulas aórtica e pulmonar. Então, B1, atrioventriculares, e B2, fechamentos das válvulas aórtica e pulmonar, tá? O fechamento da válvula aórtica geralmente é o primeiro, tá? É o primeiro componente, né, da segunda bulha. Normalmente, né, o que a gente ouve é o tum-tá, tum-tá, tum-tá. Mas pode ser que alguns pacientes que a gente, determinados focos, né, ou em determinados pacientes, a gente consiga auscultar bem esse componente. Por exemplo, em vez de eu auscultar tum-tá, eu escuto tum-tlá, por exemplo. Eu ausculto dois componentes ali na segunda bulha, um que é decorrente ali do fechamento da válvula aórtica e o componente decorrente do fechamento da válvula pulmonar, tá? O componente aórtico geralmente é auscultado em todo o precórdio, ok? Enquanto o ruído pulmonar é melhor auscultado no foco pulmonar e na borda esquerda, external esquerda. O timbre, tá? Mais agudo e mais seco, tá? Que diferenciando ali do tum e o tá. Então, tá é mais agudo e mais seco. Importante, pessoal, ressaltar agora, né? Também que todos esses sons, a gente tem os focos de ausculta que vocês aprenderam, né? Aórtico, pulmonar, o foco tricúspide, mitral e o aórtico acessório também. Tá? É importante ressaltar também que em toda a área do precórdio, onde vocês encostarem o estetoscópio, vocês vão ter algum grau de ausculta, não somente ali nos focos. Esses focos são determinados, que são as melhores áreas de projeção de determinada válvula. Não significa, né, porque o som se propaga, não é verdade? Então, por exemplo, se você está ouvindo ali um som no segundo andar e o seu vizinho mora no quarto andar, o som vai se propagar até a casa dele, dependendo do volume, né, que você colocou. Né? Se você está ali no seu prédio e tem uma construção, não precisa nem ser no seu prédio, pode ser na frente, o som se propaga também. Então, na verdade, o som se propaga pelo precórdio. As áreas de ausculta que a gente determina, né, os focos, são os focos onde certos fenômenos são melhor auscultados, melhor audíveis, o que não significa que em outros
focos, em outros pontos do precórdio, não se tem ausculta também, ok, pessoal? E além da B1 e da B2, tem mais coisa? Tem. Tem a B3 e a B4 que podem ser sons. Né? Eles podem até aparecer, né? A B3, por exemplo, em situação fisiológica, mas pode significar, né, uma situação patológica também. Então, além da B1 e da B2, que vocês vão escutar tum-tá, 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 pode acontecer de vocês escutarem algum ritmo, por exemplo, tum-tá-tá, 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 tum-tá-tá. Na verdade, você tem 3 sons, tum-tá-tá, tum-tá-tá, tum-tá-tá. Então, na verdade, a gente vai falar então da B3 e da B4, né? A B3, ela vai aparecer imediatamente após a B2, tá? E ela representa, na verdade, o fluxo do sangue ali do átrio esquerdo entrando no ventrículo esquerdo ainda preenchido por excesso de líquido. Pode acontecer, por exemplo, em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Então, a B3 pode ter esse significado patológico de insuficiência cardíaca descompensada. E a B4 é imediatamente após a B1. Ela é um som causado ali pela contração atrial e representa o sangue entrando em um ventrículo ainda não complacente, como, por exemplo, em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, né, que é um coração duro ali, que não consegue, não tem complacência, não consegue, na verdade, receber ali, né, se distender para receber adequadamente o sangue, ok? Então, além do exame físico ali, propriamente dito, né, da região precordial, dos focos de ausculta, da palpação, nós temos também o exame físico de outras regiões, né, que estão interligadas ali com o sistema cardiovascular, né? Nos membros inferiores, por exemplo, nós podemos palpar os pulsos, né? Sempre palpar os pulsos para ver se tem simetria, se tem algum pulso, por exemplo, mais fino, que pode significar um estado mais de choque circulatório, por exemplo, que a gente vai ver na próxima aula. Então, os pulsos eles dão muita informação para a gente também do sistema cardiovascular, né? As extremidades, também observar a cianose, perfusão periférica, por exemplo, um paciente que tem insuficiência cardíaca ou que está chocado, por exemplo, ele pode ter realmente uma perfusão periférica lentificada, né? E a presença de edema também, né? Na verdade, o líquido vai se acumulando ali na periferia porque diminui ali o retorno venoso, o coração não está conseguindo bombear adequadamente. Então, consequentemente, o paciente acaba, né, principalmente tendo um problema no ventrículo direito, o sangue não consegue ali chegar à veia cava, e ele acaba tendo edema ali de membros inferiores, pode ter turgência jugular, hepatomegalia também, ok, pessoal? Então, pessoal, como usar o estetoscópio, né? O diafragma ele é o mais utilizado, né? Não só para a ausculta cardíaca, mas a ausculta pulmonar, basicamente é só usado o diafragma, o abdômen também. Ele é melhor para ruídos, né, de alta frequência, como os ruídos respiratórios, intestinais, sopros e bulhas cardíacas, ok? E a campânula nós vamos lançar a mão, né, utilizar em alguns momentos específicos, tá? Ela tem uma superfície mais côncava, tá? E ela é ideal para sons mais suaves, de baixa frequência. Alguns tipos de sopro, algumas bulhas cardíacas anormais ou acessórias, tá? Basicamente, eu vou auscultar sempre com o diafragma. Encontrei alguma coisa que eu tive dúvida, algum sopro, alguma bulha que está se desdobrando, uma B3, alguma coisa diferente daquela ausculta normal, e eu quero talvez, né, tentar ter uma maior acurácia ali na hora de auscultar, eu vou lançar a mão ali da campânula, ok? O receptor ele deve ser posicionado levemente sobre a pele, tá? Porque a compressão intensa da campânula, por exemplo, você vai causar a formação de uma membrana ali e transformar esse receptor num receptor diafragma, perdendo a função dele, ok? E obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima, até a Semiologia Cardiovascular 2. Um abração para todo mundo.